Nós vamos resolver o problema 13 do capítulo 2. Você dirige do Rio a São Paulo metade do tempo a 55 km por hora e a outra metade a 90 km por hora. Na volta, você viaja metade da distância a 55 km por hora e a outra metade a 90 km por hora. Qual é a velocidade escalar média do Rio a São Paulo, depois de São Paulo ao Rio e na viagem inteira? Então, na letra A, nós calcularemos a velocidade escalar média do Rio a São Paulo. Então, letra A, eu vou representar essa distância do Rio a São Paulo por este eixo. Rio de Janeiro, São Paulo. Essa distância é simplesmente a distância D, distância total. Ele diz que na ida a metade do tempo é a 55 km por hora. Então, se ele viajou a 55 km por hora, ele percorreu na metade do tempo uma distância menor do que na outra metade do tempo. Na outra metade do tempo, a distância percorrida foi um pouquinho maior. Essa segunda metade nós iremos chamar de D2. A primeira metade chamaremos de D1. Essa primeira metade levou o tempo t dividido por 2, onde o tempo t é o tempo de ida, tempo total, t sobre 2. Muito bem. A velocidade nesta segunda metade do tempo é de 90 km por hora. Chamaremos de V2. E a velocidade nesse primeiro intervalo de tempo é 55 km por hora. Chamaremos de V1. Muito bem. Em seguida, eu vou usar a definição de velocidade escalar média, que nas notações que nós estamos utilizando em sala de aula é velocidade escalar média igual a distância percorrida dividido pelo tempo necessário para percorrer. Essa distância total percorrida é igual a D1 mais D2. E o tempo total é T dividido por 2 mais o tempo T dividido por 2. O D1 e o D2 relacionar com a velocidade que foi dada e o tempo gasto. Então, sabemos que velocidade é igual à distância percorrida sobre o tempo. Aqui será T sobre 2. V1 será a distância D1. Se eu isolo D1 nesta expressão, temos que D1 é igual a V1 que multiplica T sobre 2. Procedamos da mesma forma com o V2. Então, V2 é igual a D2 sobre T dividido por 2. Isto implica que D2 é igual a V2 vezes T sobre 2.
Agora, vamos substituir nesta expressão para a velocidade escalar média. Então, D1 é V1 vezes T sobre 2, mais o D2, que é V2 vezes T dividido por 2. Tudo isso dividido por T sobre 2 mais T sobre 2. Meio de T mais meio de T é um T inteiro. É o tempo de viagem. Como cada termo aqui depende de T, né, tem o T na sua expressão algébrica, eu posso simplificar dividindo cada termo por T. Então, se eu faço a divisão em cima e embaixo por T, acaba restando somente V1 sobre 2 mais V2 sobre 2. Então, velocidade escalar média é igual a 55 km por hora mais 90 km por hora dividido por 2. O múltiplo comum aqui é o mesmo, né, o 2. Então, somando 55 com 90 vai dar 145. 145 dividido por 2 dá 72,5 km por hora. Esta é a velocidade escalar média na ida do Rio de Janeiro a São Paulo naquelas condições. Agora para a letra B. A letra B pede que calculemos a velocidade escalar média na volta, sendo que na volta o carro percorreu a metade da distância. Então, eu vou colocar aqui mais ou menos a metade da distância, São Paulo ao Rio de Janeiro. Então, se foi a metade da distância, este aqui é D sobre 2, aqui também será D sobre 2. O tempo que percorreu aqui, nós chamaremos de T2. Aqui, nesta primeira metade da volta, é T1. A velocidade nesse primeiro trecho, só vamos confirmar qual era a velocidade, viaja a metade da distância, 55, e a outra metade a 90. Então, permaneceu aqui 55 km por hora, e aqui no segundo trecho, 90 km por hora. Muito bem. Aqui a velocidade é V2, aqui é V1. Velocidade escalar média, vamos aplicar o mesmo raciocínio. S média é igual a T1 mais D2 dividido por T1 mais o T2, que é a soma dos tempos que ele demorou no primeiro trecho e no segundo trecho. Vamos então relacionar a velocidade no primeiro trecho, que é 55, com a distância e o tempo. Então, o tempo T1 será igual à distância percorrida dividido pela velocidade naquele trecho.
E o tempo t2 será igual à distância percorrida no segundo trecho, dividido pela velocidade desenvolvida no segundo trecho. Então, d1 é d dividido por 2. O d2 também é d sobre 2. Lembra? Metade do trecho a uma velocidade, a outra metade do trecho a outra velocidade. T1 aqui é d dividido por 2, dividido por V1, mais d dividido por 2, dividido por V2. Agora é uma questão de álgebra simples. Vamos dividir tudo por d sobre 2. Aqui vai ficar 1, mais 1, dividido por 1 sobre V1, mais 1 sobre V2. Substituindo estes valores, nós vamos obter a resposta esperada. 2 dividido por 1 sobre 55, mais 1 dividido por 90, e a resposta da letra B, fazendo essas contas, velocidade escalar média será de aproximadamente 68,3 km por hora. Na letra C, nós temos a distância percorrida igual a 2 vezes d. Este d é a distância do Rio São Paulo, também de São Paulo a Rio. Então ele foi e voltou, a distância percorrida é 2 vezes d. O tempo de ida é igual ao trecho que ele percorreu para ir, dividido pela velocidade de ida. A velocidade de ida é aquele 72,5 km por hora. O tempo de volta é igual à distância do São Paulo ao Rio e a velocidade desenvolvida é a velocidade da volta, que é esse 68,3 km por hora. 2 vezes a distância d, dividido por d sobre velocidade de ida, mais o tempo de volta, que é d, dividido pela velocidade de volta. Simplifica tudo por d, e nós teremos 2 dividido por 1 sobre 72,5 mais 1 sobre 68,3. Então, a velocidade escalar média é igual a 70,33 km por hora em todo o fenômeno de ida e volta. Na letra D, o autor pede para calcular a velocidade média no fenômeno de ida e volta. Velocidade média é deslocamento, ΔX, dividido pelo tempo necessário para o deslocamento, que é ΔT. Mas, se ele sai de São Paulo
e volta a São Paulo, ou se ele sai do Rio e volta para o Rio, então não houve deslocamento. O deslocamento é igual a zero, porque a posição final é igual à posição inicial. Então não importa quanto tempo foi desenvolvido, foi utilizado. O que importa é que não houve deslocamento, logo a velocidade média será igual a 0 km por hora. Espero que você tenha gostado da solução desses 4 itens, onde a análise gráfica fica para um outro momento. Obrigado.